Senhor também. Então o texto é de Mateus 19, do 13 ao 14. Nós faremos uma leitura conjunta desses versículos da palavra do Senhor. Leamos juntos, diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Meus irmãos, o saudoso reverendo William Barclay fez um trabalho muito importante na área de exegese. No final de sua vida teve alguns problemas teológicos, mas ele foi pastor, escritor e teólogo escocês do século passado. Ele chegou a afirmar que diante dessa narrativa nós estamos diante de uma das passagens mais belas dos evangelhos. Jesus pedindo para abençoar as crianças. Porque no primeiro momento os responsáveis foram repreendidos pelos discípulos, e Jesus abre caminho para que as crianças sejam abençoadas por ele. E os personagens aparecem com muita clareza e sem rodeios, é uma narrativa direta, embora preencha apenas 3 versículos. Ali estavam os responsáveis pelas crianças, muito provavelmente as mães, ou os pais, ou as pessoas diretamente ligadas a ela, que não fossem mães, ou os pais, avós, haviam constatado o que as mãos de Jesus poderia realizar. Muitas maravilhas. Testemunharam ao Senhor restabelecendo a vista aos cegos e a paz à mente atormentada de pessoas que estavam endemoniadas, curas das mais diversificadas pelas suas mãos. E desejavam que aquelas mesmas mãos tocassem os seus filhos. Apesar de perseguido, de caluniado pelos seus opositores, Jesus era altamente considerado pelo povo. Jesus era considerado como um profeta da parte de Deus. Os que levavam os meninos não sabiam com exatidão quem era Jesus. A esta altura haviam notado que Jesus não era popular entre os escribas, os fariseus, os saduceus e os líderes da religião ortodoxa em Israel, mas percebiam no Senhor Jesus um amor que os líderes religiosos da época não possuíam. E esse amor eles queriam, esses responsáveis, que fosse estendido aos seus filhos. Há em Jesus, meus irmãos, um amor que qualquer pessoa pode perceber, seja crente ou não. Ao ler os evangelhos, nós vemos no coração de Cristo, as atitudes de Cristo, a vida de Cristo, um amor que sai pelos poros da sua existência e alcançava as pessoas que o circundavam. Jesus é, sem dúvida alguma, a personalidade mais extraordinária de toda a história deste mundo. Nenhuma figura na história da humanidade irá superar a pessoa de Cristo. E o amor era exalado por meio de sua vida. E é fácil supor que aquelas mães da Palestina poderiam considerar que a mão de um homem como aquele, a mão de Jesus, sobre as cabeças de seus filhos, poderiam trazer bênçãos, embora elas não soubessem a razão ou a forma, ou quem era de fato esse Jesus, mas sabiam que dele emanaria bênçãos aos seus filhos. O texto vai dizer que ali estavam os discípulos de Jesus, mas os discípulos os repreendiam, é o que diz o texto bíblico. Os discípulos nessa passagem transmitem a imagem de homens rudes, insensíveis, inflexíveis, grosseiros e até mesmo indelicados para com as pessoas que se aproximassem do Senhor. O objetivo daqueles homens, no seu trato para com aqueles responsáveis, aquelas crianças, era para que Jesus estivesse protegido, privado de um cansaço ainda maior. Nós sabemos, irmãos, que a multidão cansa. Aqueles que trabalham com atendimento de pessoas, que lidam com pessoas diariamente, constantemente, sabem que isso cansa. Chega um momento que às vezes você não quer ver ninguém, quer ficar tranquilo. E os discípulos humanos imaginavam que o Senhor Jesus
estivesse cansado e queriam preservá-lo. Queriam assegurar-se de que ninguém incomodasse ao Senhor. Eles imaginavam de forma errônea que os meninos eram um estorvo para Cristo. Infelizmente, eles acabaram embaraçando o caminho dos pequeninos até o Senhor. E chegamos aqui, nesse instante, quando os discípulos tentam impedir o acesso das crianças a Jesus, do que nós chamamos em narrativa de ápice, de clímax da narrativa. Porque temos ali uma cena, os responsáveis, Jesus, os discípulos, as crianças, tentando acessar o Senhor e sendo impedidos. E a pergunta que ficaria, se não soubéssemos o final da história, será que Jesus dedicaria atenção àquelas crianças? Será que Jesus reforçaria a atitude de seus discípulos e dispensaria os responsáveis e as crianças? Porque aparentemente não havia nenhuma necessidade urgente envolvendo a vida daquelas crianças. O texto não diz que havia ali enfermos, endemoniados, as crianças estavam bem. Na verdade, os pais ou os responsáveis procuravam apenas a bênção do Senhor. Será que Jesus dispensaria? Seria a pergunta que ficaria no ar. Mas o texto vai nos dizer que ali estava o Senhor. E Jesus disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Os evangelhos vão mostrar de uma forma muito clara e dinâmica o amor que irradiava da vida de Cristo. Jesus demonstrou especial atenção para com aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Meus irmãos, uma das narrativas que me chamam muito a atenção é da mulher, ou da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Não pela fé daquela mulher, mas pela atenção que Jesus deu àquela mulher. Jesus estava sendo apertado pela multidão, aquela mulher já havia investido todos os seus recursos no sentido de encontrar cura, e Jesus talvez fosse uma das últimas alternativas, e uma fé tamanha ao ponto de dizer: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E de fato isso aconteceu. Ao tocar as vestes de Jesus, o fluxo de sangue acabou, e aquela mulher foi totalmente restaurada em sua saúde. E Jesus, caminhando entre a multidão, ele para e diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, isso é impossível de saber, porque há uma multidão e todo mundo está te tocando, todo mundo quer chegar próximo. Não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher entendeu, e Jesus ali dá uma atenção especial para aquela mulher. Ele dava valor aos leprosos, aos enfermos, aos publicanos, às prostitutas, aos gentios, às mulheres. E agora o texto nos fala que ele dava importância às crianças, que muitas vezes no meio da multidão, ali na correria do dia a dia, aparece uma criança na parte mais de baixo, nós não visualizamos, podemos até passar, atropelar a criança, e Jesus não. Jesus parou por um momento para dar atenção às crianças. Às crianças. No Antigo Testamento, quando se fazia o censo, não se contava mulheres e crianças, porque não tinham o valor devido pela sociedade da época. E este relato nos diz muito sobre o Senhor. Era o tipo de pessoa a quem os meninos, as crianças apreciavam e queriam estar próximo. Ninguém foi incômodo para Jesus, nunca estava tão cansado e nem ocupado demais para entregar-se por completo àqueles que precisassem dele. Mas o texto nos diz que ali estavam as crianças. Jesus diz aqui uma frase enigmática, porque dos tais é o reino dos céus. Eram crianças tão pequenas, talvez crianças de colo, como o caso da Isa, que veio aqui à frente, crianças que não tinham noção do que estavam havendo, que as mães pediram para que ele as abençoasse e orasse. Eu não sei se os irmãos notaram na narrativa, que Jesus não orou por elas. Jesus apenas as abençoou. Apenas abençoou aquelas crianças. Porque aquelas crianças não tinham a menor condição de receber instrução
da parte do Senhor. E ao referir-se a ela, Jesus disse que estavam mais perto de Deus que qualquer outro. Esse é o ponto, a simplicidade do menino ou da criança está mais perto de Deus do que qualquer outra coisa. É uma das lições mais evidentes dessa passagem. Ser como crianças aponta para a importância das crianças no texto e se vale da condição delas como analogia a respeito da redenção do Senhor. E o texto, meus irmãos, não está afirmando que o fato delas serem crianças já implica que elas são salvas. Não é isso, porque se isso fosse verdade, a nossa teologia cairia por terra. A doutrina da eleição, de não ter mérito, só o ser criança para ser salvo, então era uma salvação por mérito, por ser criança. Na verdade não é isso. Na versão King James, composta na Inglaterra do século 17, pelo rei Tiago I, ele pediu para traduzir a Bíblia para o inglês, ou para a Inglaterra do século 17, e uma das traduções mais respeitadas no mundo inteiro até os nossos dias. A nova versão internacional da Bíblia, chamada NVI, que é uma tradução que foi feita no final do século passado, concluída no final do século passado, é outra tradução que coaduna com essa tradução. Nós temos um probleminha no que diz respeito à tradução. Lá na King James e na NVI diz o seguinte: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Em Marcos, capítulo 9, versículo 21 e 22, nos diz a respeito de um jovem que estava acometido por um espírito maligno e por uma enfermidade chamada epilepsia, que é conhecida em nossos dias. E quando Jesus pergunta ao pai daquele moço, desde quando ele era atormentado por aquela situação, o pai do moço diz: desde que ele era criança. Eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que as crianças precisam de um redentor. As crianças precisam de salvação. O texto que nós lemos em 1 Coríntios 7,14, finalzinho do versículo, diz que os filhos dos crentes são santos. Porque há uma promessa extensiva aos nossos. Ou seja, existem crianças que potencialmente são alvos da redenção e crianças que estão no estado de condenação e precisam do Evangelho do Senhor. Porque senão, meus irmãos, nas aulas que tem no prédio, eu não precisava falar para elas de Jesus, porque elas já são salvas, deixasse chegar aos 8, 10 anos que começaríamos a falar de Jesus. Mas o ponto desse sermão não é esse. Naquela cultura, as crianças eram consideradas insignificantes e indignas de atenção. Elas não poderiam reivindicar coisa alguma, pois poderiam receber somente o que lhes era oferecido pelos seus pais. Da mesma forma, uma pessoa deve confiar em Deus e receber o seu reino como um dom da graça. Um dom da graça de Deus. Portanto, o texto não está dizendo que o simples fato de ser criança assegura a entrada no reino. Elas foram concebidas em pecado, a própria Escritura. Claro que os pecados das crianças são numa proporção menor, em consequências menores, mas tem pecado. Pergunta aos pais que aqui estão: seu filho não tem nenhum pecado? Tem. Nunca mentiu? Nunca furtou? Nunca desobedeceu? Tem dificuldades. A própria Bíblia diz em 1 Coríntios 3, 1 a 3, que muitas vezes elas são briguentas. 1 Coríntios 3,11 diz que são imaturas. Marcos 6,4 diz que são fáceis de seduzir. Ou seja, irmãos, elas têm dificuldades e precisam de Deus. Eu vou trazer algumas aplicações práticas para a igreja no que diz respeito ao cuidado com as crianças e a essa analogia de ser como criança diante de Deus. A primeira aplicação prática é que o Senhor ama as crianças. Não foi a primeira vez que Jesus demonstrou amor por elas. Ele disse que quem recebe uma criança em seu nome está recebendo a Ele mesmo. Marcos 9, 36 a 37. Quem faz uma criança tropeçar comete um ato gravíssimo. Marcos 9, 42.
Agora, nessa passagem, ele acolhe as crianças em seus braços e as abençoa. Mesmo em meio a uma dinâmica ministerial frenética, cansativa, Jesus encontrou tempo para dar atenção às crianças. Uma segunda lição é não embaraçar as crianças em seguir ao Senhor. Não embaraçá-las no seguir a Cristo. Jesus, meus irmãos, nessa passagem, ele ficou simplesmente indignado com os seus discípulos. Ele ficou indignado com aquela situação. De tentar embarrar o acesso das crianças a ele. E, consequentemente, a sua bênção. Então, erramos quando ignoramos as crianças na igreja, quando ignoramos que elas são alvos do Senhor e embaraçamos os seus caminhos. O ministério da igreja deve oferecer às crianças os mesmos benefícios que os adultos têm, em termos de ensino, em termos de instrução, em termos de serviço ao Senhor. Não embaraçar o caminho dos pequeninos. Eu louvo muito a Deus pela nossa igreja, pela segunda igreja de Taguatinga, porque Deus nos deu uma consciência ao conselho, ao reverendo Evando, aos pastores que aqui passaram, ao conselho atual, deu consciência da importância das crianças. Quantos aqui não foram crianças nessa igreja? E hoje estão nessa igreja. Alguns não estão entre nós, mas muitos estão aqui. Frutos de um trabalho de instrução intenso. Frutos de pessoas que não mediram esforços e não embaraçaram o caminho dos pequeninos. E o nosso conselho tem atentado para a importância de um trabalho qualificado e equipado para com os pequeninos. Temos um prédio de educação cristã, mais voltado para elas, uma evangelista com vocação e dedicação tempo integral para o trabalho infantil. Nós temos uma equipe muito dedicada e tantas outras pessoas envolvidas nesse trabalho do Senhor. Mas nós precisamos sempre estar atentos ao crescimento na graça e no conhecimento de Cristo das nossas crianças. Uma outra lição que o texto vai ensinar é conduzir as crianças a Cristo. Todos os cristãos devem levar. Essa é a ideia. Elas não têm condições de ir por si mesmas. Raramente, nós temos o trabalho do Sábado Legal, às vezes vem alguma criança visitante, mas raramente uma criança vai frequentar uma igreja sozinha. Ela precisa ser conduzida, ela precisa ser levada. Então, os responsáveis, os pais devem levar seus filhos ao Salvador, para que Ele as abençoe com bênçãos espirituais. À medida que as crianças crescem, seus pais devem fazer de tudo que estiver ao seu alcance para conduzi-las ao ponto delas entregarem a sua vida a Jesus. Meus irmãos, eu sei que no mundo em que nós vivemos, os pais trabalham muito, se esforçam de forma descomunal para que os seus filhos tenham a melhor educação, o acesso às melhores instituições, tenham uma excelente formação a fim de amanhã serem profissionais destacados. Isso não está errado, está certo. Mas a maior realização de um pai, de uma mãe cristã, é ver os seus filhos trilhando os caminhos do Senhor. Acompanhado dessa educação integral, está os caminhos do Senhor. Pedir forças a Deus para que não falhemos nessa tarefa. Eu creio que é a mais difícil. É fazer com que os nossos filhos realmente estejam diante do nosso Deus. É fazer com que os nossos filhos não tenham o nosso Deus como o Deus de seus pais, mas tenham o nosso Deus como seu Deus, o Deus pessoal deles. Mas o texto, na sua essência também, além de conduzir as crianças a Cristo, e aqui eu quero finalizar, o texto fala do ser como criança. Ser como criança
diante do Senhor. Por isso essa afirmação de Jesus: ser como criança para herdar o reino dos céus. Porque a criança tem a fragilidade e a dependência. As crianças não são capazes de sair por si mesmas de situações difíceis. Quantas situações difíceis os pais já não tiraram os seus filhos? E situações até engraçadas, nas quais eles se prendem em alguns lugares da casa e não conseguem sair quando a criança é muito travessa, nas quais elas ficam ali perdidas e precisam da ajuda, da proteção dos seus pais. Inúmeras as situações. As crianças não são capazes de produzir o seu próprio pão. É bem verdade que hoje elas podem pedir um lanche por telefone, mas antigamente quem fazia a comida em casa era a mãe, eram os pais, elas dependiam completamente dos seus pais. Até hoje, pela lei brasileira, crianças até certa idade não podem ficar sozinhas em casa, porque se o conselho tutelar souber, os pais têm o risco de perder a guarda de seus filhos, porque elas são completamente dependentes de seus pais. Então, da mesma forma, nós devemos ser dependentes de Deus. Da mesma forma, nós somos frágeis. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós deveríamos orar a Deus dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia, a cada passo, o sustento do Senhor. As crianças também são eternas aprendizes. Estão num processo meteórico de aprendizado. É assim muito rápido. Passa a fase rápida. É bem verdade que nós vamos aprender durante toda a nossa existência, mas as crianças estão num processo extremamente rápido. E como elas aprendem? É por isso que chegam a fase da infância que elas perguntam tudo. E chegam até a irritar os pais, as pessoas que estão próximas. Por que é isso? Para que isso? E aquilo lá? Porque elas estão aprendendo. E como cristãos nós temos que ser eternos aprendizes. Nós temos uma escola chamada Escola Dominical que não dá diploma para ninguém, porque é uma eterna escola. Pelo menos é uma escola até a volta de Cristo. Nós somos eternos aprendizes. Elas são modelos de adoração. O coral da nossa Igreja das Crianças, Perfeito Louvor, faz jus ao nome, porque nós precisamos louvar como as crianças. Mateus 21,16 diz que da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Salmo, capítulo 8, versículo 2, nos diz que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. O louvor vai nascer justamente da dependência de Deus. As crianças, especialmente as de peito, ficam totalmente relaxadas no colo de suas mães. Patrícia estava aqui à frente com a Isa, mesmo com o perigo da água, que é onde elas choram, e quando a água veio ela acordou, mas quando percebeu que estava ali, no colo da mãe, não chorou, não teve nenhum problema, porque no colo de suas mães, as crianças relaxam confiantes. Essa confiança, esse perfeito louvor de confiança. Tem uma imagem, várias imagens de bebês que estão sendo segurados por seus pais, por seu pai ou sua mãe, que às vezes ficam assim na ponta dos braços, de costa para o chão, não importa a altura, e às vezes o bebê consegue dormir, totalmente descansado, porque sabe que está seguro. E ser como criança é isso, saber que estamos completamente seguros nos braços do nosso Redentor. Nada e ninguém poderá nos arrancar de seus braços. O louvor, por isso mesmo, é sempre uma ação de graças, porque já há a proteção de Deus. Não louvamos para ensinar a Deus ou ensinar ao crente, não louvamos nem para agradecer a Deus, não louvamos para pedir a Deus, louvamos para dar graças a Deus. Não louvamos para ser abençoados, nós louvamos porque nós já somos abençoados, e foi Deus quem nos fez, e reconhecemos isso cantando e louvando ao seu nome. Essas são algumas lições que nós podemos aprender com o ser criança. Mas que Deus, irmãos, possa nessa noite aplicar essa palavra ao coração da nossa igreja. Os pais que têm se dedicado, envidado todos os esforços de instruir seus filhos na justiça, que redobrem esse empenho,
que se esforcem mais. Aos pais que ainda não apresentaram seus filhos ao batismo, apresentem, porque isso é um ato de fé e de comprometimento diante de Deus, de instruir seus filhos no caminho da justiça. E você está dizendo: Senhor, eu confio nos teus braços os meus filhos. Eu consagro os meus filhos ao Senhor. Aqueles pais que eventualmente estão sendo relapsos, que Deus possa conscientizá-los por meio dessa palavra. No meu caso, que não tenho filhos ainda, ou os irmãos que já criaram os seus, mas a igreja está cheia de crianças. Que possamos sempre incentivá-las em servir ao nosso Deus. Ontem, no sábado legal especial, nós tínhamos 230 crianças aqui. Quase 50% da nossa membresia. 230 crianças no sábado legal. Isso é uma bênção, sim, sem tamanho. Louvado seja Deus por isso. Que nós possamos continuar conduzindo os nossos filhos no caminho da justiça. E na aplicação do ser como criança, que realmente a nossa vida esteja confiada ao nosso Redentor. A despeito das lutas, das provações, das perdas, das adversidades, mas que fiquemos como as crianças. E muitas vezes sentimos vontade de voltar à infância, porque na infância nós não passamos por noites insones, porque na infância não temos dor de estômago, porque tem uma crise de ansiedade, porque na infância nós não nos preocupamos se vamos comer amanhã, se a inflação vai aumentar, se a crise vai ser pior, e etc. Que Deus possa fazer de nós crianças diante de um Deus que é todo-poderoso, sempre confiados no poder e na graça dele. E que essa noite, ao assentar-se à mesa do Senhor, a nossa fé seja fortalecida por ele. Que Deus nos abençoe.